um aqui, nesse momento de adoração, de culto a Deus, de um culto racional, de um culto inteligente, de um culto onde acreditamos que Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, já se faz presente entre nós. E neste momento de oração, eu quero convidar a todos que fiquem de pé. Hoje é um dia especial, Dia das Mães, e nós louvamos a Deus pela vida de cada uma mamãe aqui esta noite, pela vida de cada uma mãe aqui representada, né? E vamos orar, dando início a este culto de adoração a Deus, e com esse caráter todo especial do Dia das Mães. Feche os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui o meu pai, o presbítero Mário, para fazer esta oração inicial, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Amado e eterno Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por este privilégio de estarmos aqui para prestar um culto a Ti, Pai. Pai, te pedimos, Senhor, que Tu venhas a tomar, Senhor, o primeiro lugar. Pai, que tudo é para Ti, tudo é por Ti, Pai. E este culto, Pai, em homenagem aos Dias das Mães, que Tu possas, Senhor Deus e Pai, passar, ó Deus, por cada lugar deste país, Pai, e abençoar, Pai, a cada mãe. Senhor, aquela mãe que está triste, chorando, ó Pai, distante dos seus filhos, Pai, que possa trazê-lo de volta, Pai, porque Tu és um Deus de milagre. E por isso tudo, Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 116. Vamos fazer essa leitura introdutória esta noite. Salmo 116. Salmo não é capítulo, porque são versos, então é Salmo de número 116. E logo depois a minha esposa estará fazendo o momento de louvor a Deus em nome de Jesus. Salmo 116. Amém? Amém. Salmo 116 diz assim: amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso e justo é o Senhor. O nosso Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou. Volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estou muito aflito. E na minha perturbação disse: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor
no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém? Então o convite do salmista para nós nesta noite é que nós louvemos ao Senhor. A minha esposa estará louvando ao Senhor agora, nos introduzindo neste momento de louvor a Deus. Aleluia. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, aos ouvintes, né, que estão assistindo esse culto pela internet. Nós queremos agradecer pela audiência que vocês têm dado, né? E queremos que o amor do Senhor possa envolver a cada um de nós nessa noite, que Ele possa penetrar, né, no seu coração, na sua alma, dentro do seu lar, e que vocês possam sentir a presença de Deus. Amém? Esse louvor diz: o poder do teu amor. Aleluia. Marti, Senhor, muda-me, renova-me, pela graça que somente encontrei em ti. Agora sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder desse amor.
Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em tua presença, Senhor, é o lugar onde mais desejamos estar. É verdade, Senhor. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Não podem vir
nos habitar todos os dias da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Podeis assentar por um momento. Esse momento de louvor que nós fazemos no culto, ele é um momento assim muito especial. É especial porque o louvor, ele tem a capacidade de nos fazer entrar na presença de Deus. É bem verdade que hoje a gente está com algumas dificuldades, como por exemplo a ausência do Data Show, mas se Deus quiser ele vai chegar e a gente vai ter um período de louvor ainda mais intenso, né? O momento de louvor e de adoração é aquele momento que você se abre para a presença de Deus, sem reservas, sem medo. É aquele momento em que você se entrega. No momento do louvor, o momento em que você se abre para Deus, para que o seu coração fique receptivo para ouvir a palavra de Deus. Então é um momento que você pode fechar os olhos, pode levantar as suas mãos, pode glorificar a Deus da sua maneira, do seu jeito, do seu modo. Então é um momento muito importante de um culto, é um momento do louvor. Mas nesta noite nós queremos também, além desse momento que já passamos aqui, nesse momento de louvor, nós queremos também falar aos irmãos acerca da palavra de Deus. Porque o culto, para ficar redondo, ele também precisa da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que edifica a nossa fé. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Você só vai ter fé à medida que você ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que abre o caminho da fé. Então hoje, como nós tínhamos anunciado, nós vamos falar sobre a importância fundamental de uma mãe, né? E vamos ver algumas delas na Bíblia Sagrada, como elas foram importantes para a própria história da humanidade. Porque se elas não tivessem feito o que elas fizeram pelos seus filhos, talvez não tivéssemos registrado o que temos registrado hoje na Bíblia Sagrada. E a contribuição dessas mulheres, a contribuição dessas mães foi de uma contribuição assim, de uma essência extraordinária para nós. E é tanto por isso que nós hoje, mais de 2000 anos à frente, estamos ainda falando sobre elas, que viveram mais de 2000 anos atrás. Então, eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios. Abra aí Provérbios, capítulo 31. Provérbios 31, versículos 28 e 29. Lembrando que às quartas-feiras nós temos oficializado a oração nos lares. Você que deseja ou conhece alguém que deseja uma oração no seu lar, no meio da sua família, fale conosco, porque estaremos lá fazendo esta oração. Talvez você conheça pessoas que estejam atravessando momentos difíceis na sua vida, momentos de turbulência no seio da sua família, e nós estamos aqui para levar a bênção de Deus e abençoar essas famílias no nome de Jesus. Provérbios capítulo 31. Todos acharam? Amém? Amém. O versículo 28 e o versículo 29. O versículo 28 diz assim: levantam-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurado, o seu marido também, e a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Amém? Provérbios capítulo 31, versículo 28 e 29. Vou ler mais uma vez. Versículo 28 diz: levantam-se os seus filhos, eles chamam bem-aventurada, o seu marido também, e a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente,
mas tu a todas és superior. Amém? Aqui Salomão está falando de uma mulher mais do que virtuosa. Ele diz que os filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. E o marido confirma e diz mais e louva, dizendo: olha, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Que bonito, né? Testemunho desta mulher. Pois bem, a importância fundamental de uma mãe. Peter Marshall, ele, capelão do Senado americano, disse que as mães são as guardiãs das fontes. Passa por elas os primeiros e os mais importantes cuidados dos filhos. Isso levou Abraham Lincoln, o grande estadista americano e 16º presidente dos Estados Unidos da América, a dizer que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Felizes são os filhos cujas mães investem neles tempo, cuidado e ensino. Felizes são os filhos que hoje estão de pé, porque sua mãe colocou-se continuamente de joelhos diante de Deus em oração em seu favor. Nossa geração precisa de mães intercessoras, mães piedosas, mães que amem a Deus e inculquem nos seus filhos esse mesmo amor. Nossa geração não precisa de mais conforto, nem mesmo de mais tecnologia, mas de mães que imprimam nos seus filhos os valores de uma conduta ilibada e ensinem seus filhos as verdades eternas das Sagradas Escrituras. Hoje, é bem verdade que as mulheres conquistaram muitos espaços importantes na sociedade e reconhecemos o valor dessas conquistas. Mas, muitas delas, para alcançar essas conquistas, abriram mão de seu maior ministério, o ministério de mãe. São aquelas mulheres que abdicaram desse valoroso cuidado e entregaram seus filhos a cuidado de outros. Algumas entregaram o cuidado da televisão, para que o filho não a importune. Outras entregaram o cuidado da escola, achando que as escolas devem fazer o que ela, mãe, precisa fazer. Você, mãe, tem nas mãos o incomparável privilégio e, ao mesmo tempo, a mais urgente responsabilidade de criar seus filhos no temor do Senhor e assim influenciar as futuras gerações. A palavra de Deus fala de homens influentes na história, que foram impactados por sua mãe. Ninguém exerce tanta influência sobre os filhos como as mães. Mônica orou 30 anos com lágrimas por seu filho Agostinho de Hipona. Ambrósio disse que um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Quando convertido a Cristo, Agostinho tornou-se o maior expoente da igreja, e mesmo tendo vivido há mais de 1500 anos, a sua influência reverbera até os dias de hoje. Até os dias de hoje, Agostinho de Hipona, os seus ensinos, os seus estudos, a sua teologia, ele tem influenciado gerações e gerações. E por que isso? Porque ele teve a sorte de ter uma mãe que orava por ele incessantemente. Mulheres piedosas são mães que influenciam a história, pois oram pelos seus filhos e ensinam a eles as Sagradas Escrituras. E é por isso que elencamos aqui algumas mães que, usadas por Deus, influenciaram a história da humanidade. Eu vou começar primeiro com Joquebede. Quem foi Joquebede? Para quem não sabe, Joquebede foi a mãe do grande legislador chamado Moisés. Em casa, você vai ler o texto de Êxodo, capítulo 1,
e o capítulo 2, para você entender um pouquinho a figura desta mulher, a atitude desta mãe. Joquebede é a mãe que não aceitou passivamente a morte do filho. Por quê? Porque na época em que ela gerou o filho, havia uma ordem do grande rei do Egito, do grande faraó, em matar as crianças. E ele lançou uma ordem às parteiras, para que as parteiras, quando descobrisse que o filho era macho, era homem, fosse morto pelas parteiras. Mas Joquebede escondeu o seu filho por 3 meses. Escondeu. Moisés nasceu, e ao seu nascimento Moisés já estava sentenciado à morte, que havia um edito do rei do Egito, faraó. A pena capital vinha dessa autoridade máxima do império do mundo, que era o Egito. O poder cruel dos faraós era irresistível. A máquina de morte desse déspota era avassaladora. Morreram-se em sua época centenas e centenas de meninos que nasciam apenas pelo fato de terem nascido menino. Porém, a coragem de uma mãe, ou seja, a coragem de Joquebede, resistiu ao maior império do mundo. Ou seja, Joquebede não desistiu de seu filho Moisés. Com coragem indômita e fé inabalável em Deus, ela salvou seu filho da morte e preparou-o para ser o libertador do seu povo, do povo de Israel. Veja que coisa interessante. A atitude de uma mãe, a influência de uma mãe, o gesto de uma mãe, o que foi capaz de influenciar nas gerações futuras. O simples gesto, que para nós hoje é simples, mas os riscos que Joquebede corria na ocasião eram altíssimos, riscos de morte, porque se Faraó descobrisse que Joquebede havia escondido Moisés, para que ele não fosse morto como as outras crianças, ela seria morta também. Mas Joquebede guardou o seu filho por esses meses, e depois, como não podia mais guardá-lo, betumou uma caixa e colocou no rio Nilo, até que a filha de Faraó o encontrou e o batizou por nome Moisés, porque das águas tinha sido tirado. E ali Moisés foi criado no palácio daquele que havia editado a morte, não só dele, mas de todos os outros que nasceram naquele período. Olha como Deus trabalha, olha a trama divina por trás de toda essa ação de Joquebede. E por que isso? Porque Joquebede foi uma mulher extraordinária, porque ela, apesar do edito do rei do Egito, Faraó, ela não abriu mão do seu filho. Ela não abriu mão do seu filho, mesmo correndo o risco de morte, mesmo correndo o risco de ser presa, sentenciada à morte, mas ela não abriu mão do seu filho. E por isso hoje nós desfrutamos de alguns livros da Bíblia Sagrada que foram escritos por Moisés, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, porque uma mulher, uma mãe chamada Joquebede, decidiu ser mãe. Amém? Veja, que exemplo extraordinário de mulher, Joquebede. Joquebede, com a sua atitude, ela fez com que nações inteiras, o povo de Deus em especial, fosse privilegiado no futuro, porque Deus usou este homem, chamado Moisés, para libertar o seu povo da escravidão de Faraó no Egito. Joquebede é o nome dessa mãe extraordinária, que foi usada por Deus e influenciou a história da humanidade. Mas existe uma outra mãe na Bíblia, e depois em casa você vai ler em 1 Samuel, capítulo 1. O seu nome é Ana. Ana era a mãe que não desistiu de gerar um filho
para depois consagrá-lo a Deus. A história de Ana é interessantíssima. É interessantíssima porque Ana e Penina eram mulheres de Eucana. Só que Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos, não podia dar luz a filhos, porque a sua madre, diz o texto sagrado em 1 Samuel, você vai ler com calma em casa, a sua madre havia cerrado, ela não podia, ela era infrutífera para o seu povo. A sua concorrente, vamos dizer assim, Penina, dava muitos filhos para Eucana, mas Ana não tinha, não conseguia dar filhos. E ela então, todo ano, quando Eucana ia para Jerusalém oferecer sacrifícios a Deus, Ana chorava copiosamente em oração, pedindo a Deus que lhe desse um filho. Por quê? Porque Penina ficava afrontando Ana, dizendo: ó, eu dou filhos a Eucana, você não pode dar. E aí Ana orava e orava e orava e orava incessantemente para que Deus lhe desse um filho. Ela era estéril, era humilhada pela sua rival. O seu cálice diário transbordava das lágrimas que jorravam de seu coração partido de dor. Suas orações subiam aos céus enquanto seus joelhos dobravam na terra. Deus ouviu o seu clamor, abriu a sua madre e ela concebeu e deu à luz a Samuel, o homem que trouxe de volta a nação apóstata à presença de Deus. Ana não desistiu de ser mãe e ela ousou consagrar seu filho a Deus. Ou seja, a determinação de Ana foi tão intensa em oração: Senhor, eu quero um filho, e eu vou fazer um voto ao Senhor. Se o Senhor me der esse filho, eu o trago para consagrar ao Senhor, e ele vai viver no templo para te servir para sempre. A atitude desta mãe foi tão extraordinária que Israel, na sua época, que estava mergulhado num poço de idolatria e de afastamento da presença de Deus, Deus usou o filho desta mulher que não podia ter filho. Deus abriu a madre de Ana, atendeu o clamor e o choro de Ana, concebeu a ela um filho, o seu nome foi Samuel, e esse homem foi um grande juiz em sua época, e trouxe a nação de Israel, que estava afastada de Deus, de volta para a presença de Deus. Ana era o tipo da mãe que não desistiu dos seus sonhos. E qual era o sonho dela? Ter filho. E Deus deu. A você, mãe, que talvez esteja nos ouvindo e nos acompanhando na internet, eu tenho uma palavra profética para você: não desista de ser mãe, não desista do seu sonho, porque o que você tem orado e clamado e chorado na presença de Deus, o resultado deste clamor pode ser uma grande resposta, não só para você, mas para a cidade que você mora, para toda a sua família, para o estado em que você mora. Pode ser a resposta para uma nação inteira. Aleluia. Aleluia. As mães não podem deixar de orar. Ana é esse exemplo de uma mulher que influenciou a história da humanidade, porque não desistiu do seu sonho, não desistiu do seu filho. Ela orou e Deus atendeu o seu clamor e deu a ela o filho. Temos ainda uma outra mãe extraordinária, chamada Abigail. Repita comigo: Abigail. Está fraco. Abigail. Abigail. Você vai ler sobre ela em 1 Samuel capítulo 25. Em 1 Samuel capítulo 25 você vai ler em casa com calma a história desta mulher. Abigail, ela é a mãe que salvou seus filhos do massacre. Como é a história de Abigail? No capítulo 25 de 1 Samuel. Ela era casada com Nabal. Olha o nome do marido dela, Nabal. Esse homem, ele era muito rude, ele era duro no trato contigo. É assim,
ninguém podia falar com ele direito, porque ele era rústico, ele era ríspido, melhor dizendo, ele era grosso. Sabe aquela pessoa que você fala e ela te responde com malcriação, parece uma toupeira, como dizem aí fora? Era Nabal, era esse homem rude, era rico, mas não sabia se relacionar, não sabia conversar. Abigail era a mulher deste homem, era rico, mas era louco, Ele tinha muitos bens, mas usava esses bens só para si. Embora Nabal não fosse rei, mas ele gostava de dar banquetes como se rei fosse. Nabal tinha esse espírito meio doido. E ele deixava-se nesses banquetes ser dominado pela embriaguez. Agora imagine, o homem já é rude, já é grosso no seu trato. Imagine embriagado. Era pior, ficava pior. Davi, a história vai dizer que Davi e seus homens, os seus valentes, sentindo-se injustiçados por esse filho de Belial, decidiram eliminar com toda a casa de Nabal. Davi colocou em seu coração que iria acabar com a família de Abigail e Nabal. Davi foi para acabar com essa família, até que Abigail se antecipou com pressa e prudência. Ela sai ao encontro de Davi, ela não deixa Davi chegar na sua casa e atacar os seus filhos. Ela vai ao encontro de Davi, interrompe a marcha furiosa que Davi estava para arruinar com a sua família, e aí ela abranda o coração de Davi e interrompe aquele intento, aquele plano de massacre que Davi havia decretado sobre os filhos de Abigail. Essa mulher extraordinária, quando ela percebe que a sua família estava em perigo, ela se antecipa àquele que iria arruinar com a sua família, vai correndo até ele e pede misericórdia a ele, e pede para que Davi não levasse em conta os atos horrorosos e truculentos do seu marido Nabal, e que seus filhos não pagassem por aquela injustiça. E Davi então olha e escuta o clamor daquela mãe chamada Abigail, daquela mulher do lar, e decide que não mais iria destruir aquela família. Abigail é o retrato daquela mãe que se antecipa aos problemas e os resolve antes deles acontecerem. Seria um massacre na família de Abigail e de Nabal, mas Abigail, essa mãe sábia, essa mulher prudente, se antecipa e vai até aquele que colocou no seu coração para destruir a família e diz: não faça isso, meu Senhor, tenha misericórdia de nós. E Davi então salva a sua graça, porque ela encontrou graça diante de Davi, e acaba com aquele intento de morte, de massacre no meio da sua família. Quantas mães hoje que estão sofrendo dentro da sua casa com seus filhos, porque não estão tendo a atitude como teve Abigail, uma atitude de se antecipar ao problema maior, de se antecipar a uma tragédia maior. Mães que estão largando e abandonando seus filhos à própria sorte, mães que estão abandonando os seus filhos à mercê do destino qualquer, dos caminhos mais tortuosos, de mulheres que não têm sido prudentes, não têm amado seus filhos como deveriam amar. Mas Abigail é o retrato desta mulher. Mas a gente encontra na Bíblia também uma outra mulher chamada Maria, mãe de Jesus. Em Lucas capítulo 1, você vai ler em casa sobre ela. Maria é a jovem que colocou nas mãos de Deus para ser a mãe do Salvador. Maria era noiva de José, quando o anjo Gabriel comunicou a que seria a mãe de Jesus, o Salvador. Ao perguntar como seria isso, o anjo explicou que desceria sobre ela a sombra do Altíssimo, e a ela concederia a obra do Espírito Santo, e o seu filho seria chamado Filho de Deus.
mesmo sabendo dos sérios riscos que enfrentaria, colocou-se à disposição de Deus para fazer sua vontade. Encontrando graça aos olhos de Deus e sendo bem-aventurado entre as mulheres, carregou em seu ventre o Filho do Altíssimo e amamentou o Criador do universo. Olha que coisa interessante. Maria, ela correu um risco terrível. Primeiro, ser abandonada por José. Porque quando José descobriu que ela estava grávida, que carregava em seu ventre a Jesus, o Filho de Deus, que José soube disso, José quis abandoná-la. E um anjo aparece em sonhos para José e diz para ele não fazer tal coisa, porque aquele a quem Maria carregava seria o Salvador do mundo. Maria correu todos os riscos de ser chamada como uma mulher sem honra, porque teve uma gravidez antes de ter se deitado com seu próprio marido. Ela correu esse risco, mas ela é aquela mãe que se colocou na posição para fazer a vontade de Deus. Ela sabia do que poderia acontecer com ela, mas ela estava disposta a correr todos os riscos apenas para cumprir a vontade de Deus. Amém? Temos uma outra mulher na Bíblia, é a quinta e por aqui eu termino, é Eunice. Você vai ver o nome desta mulher e os seus feitos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 15. Eunice. Quem foi Eunice? Paulo vai dar testemunho desta mulher, desta mãe. Eunice é a mãe que ensinou seu filho as sagradas letras. Eunice foi a mãe de Timóteo, discípulo de Paulo. Ela, que foi auxiliada pela sua mãe Lloyd, dedicou a ensinar as sagradas escrituras a Timóteo desde a sua infância. Em 2 Timóteo 1,5 e capítulo 3, versículo 15, fala sobre isso. Esse menino, vendo uma fé sem fingimento em sua geretriz e em sua avó, mais tarde é transformado no maior cooperador do apóstolo Paulo. Embora sendo muito jovem, tímido e doente, tornou-se um grande líder da igreja cristã no primeiro século, a despeito de toda a amarga perseguição que se abateu sobre a igreja na ocasião. Nós precisamos, e a sociedade precisa, de mães como Eunice, dessa envergadura, que ousem gerar filhos para a glória de Deus e perseverança para orar por eles até que sejam colocados como coroas de glória nas mãos de Deus. Eunice é aquela mãe que ensinou o seu filho desde criança os caminhos de Deus, e quando ele cresceu, ele se tornou um grande homem de Deus e foi um dos grandes cooperadores do ministério do apóstolo Paulo. Eunice é o seu nome. Eunice é essa mãe. Eunice é essa mulher que educou, que soube educar e orar pelo seu filho, até que ele atingisse a idade, se tornasse homem perfeito e realizasse a obra de Deus. Eu concluo nesta noite dizendo o seguinte, que a família, a igreja e a sociedade precisam de mães que conheçam a Deus, que amem a Cristo, sejam cheias do Espírito Santo e tenham compromisso de ensinar a seus filhos pelo exemplo. Precisamos de mães que orem pelos filhos incansavelmente, mães que lutem pela salvação de seus filhos, mães que ensinem seus filhos no caminho que eles devem andar, mães que ousem consagrar seus filhos a Deus, mães que nunca desistam de ver seus filhos sendo levantados por Deus para uma grande obra,
Mães que coloquem o ninho de seus filhos em lugares altos, longe dos predadores. Mães que no trato com seus filhos temperem firmeza com doçura e disciplina com encorajamento. Mães que ensinem a verdade em amor. Aleluia. Porque é no lar que ganhamos ou perdemos as mais batalhas, as mais importantes batalhas da vida. Por isso, é na família que devemos fazer nossos maiores investimentos. Nosso maior patrimônio, nossos maiores tesouros, não são os bens que granjeamos, nem o conhecimento que adquirimos ao longo da vida, mas sim a família que construímos. Existe um ditado que diz que a casa que construímos não é tão importante quanto a família que colocamos dentro dela. Aleluia! Você pode estar aqui, exemplo do meu pai, do meu tio, da família humilde que saiu de Muqui, nasceram em Muqui, num lugar chamado Retiro, num lugar de roça, num lugar em que era uma pobreza, quase que se vendia um almoço para comprar a janta, mas não chegava tanto porque eles plantavam para comer. Mas com muita dignidade os nossos avós os criaram, e graças a Deus ninguém se perdeu, todos se formaram homens de bem, porque ao lugar em que eles moravam não era de tanto conforto, não era de riqueza, mas a educação que receberam fez toda a diferença na caminhada deles. Aleluia! Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nenhum sucesso vale a pena se o preço a pagar é o sacrifício da nossa família. Tem gente desenfreada, deslocada, translocada, melhor dizendo, querendo ganhar o mundo, querendo ganhar dinheiro para cima e para baixo, e abrindo mão daquilo que é mais importante para ela, a família. A família. Hoje, no Dia das Mães, erguemos aos céus nosso preito de gratidão a Deus por essas valorosas mulheres. Que você, mãe, continue sendo um vaso de honra nas mãos de Deus. Que você seja sempre uma mãe zelosa, ajudando seus filhos a serem melhores crentes e melhores cidadãos deste mundo. Nosso reconhecimento a todas vocês, mães, pelo seu dia. Todos os dias poderia ser chamado Dia das Mães, mas escolheram um para que nós honrássemos as mães nesse único dia, nesse dia especial. Então, que nós possamos, vocês mães, vocês que estão se preparando para serem mães, que vocês possam entender essas verdades. Não esteja tão preocupado com aquilo que vai se ganhar aí fora, em termos de dinheiro. Esteja mais preocupado com que tipo de família você vai edificar. Que tipo de educação você vai dar aos seus filhos. E nesse instante eu quero orar pelas mães. Eu quero orar pelas mães. Eu quero pedir a Deus pela vida delas, e tenho certeza que igrejas ao redor do mundo, pelo menos aqui no Brasil, estão fazendo isso hoje. Se não o fizeram, estão fazendo ou ainda irão fazer. Mas eu quero também me unir a este grupo de oração, pedindo a Deus que levante mulheres, levante mães, que amem os seus filhos, que amem a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a estarem de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu quero pedir a bênção de Deus. E eu queria chamar aqui, com todo carinho e respeito, pessoas que estão aqui nesta noite, mas que estão representando as suas mães. Eu quero chamar aqui à frente João Vitor, quero orar pela Cláudia, sua mamãe. Quero chamar a Catherine, quero orar pela Aline, sua mamãe. Quero chamar aqui a Josilene, que é a mãe. Quero chamar aqui a minha sogra, que é a mãe. Quero chamar meu tio Jário, que ele vai representar a tia Zélia. Ele não é mãe, por um pouco, né? Mas é um paizão, um avôzão. E eu quero orar
que ele estará representando também a tia Zélia, que é também uma grande mulher e uma grande mãe. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, amado e eterno Deus. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, na tua presença estamos e queremos te agradecer, ó Deus, queremos te agradecer pela vida de todos esses aqui esta noite, que estão aqui diante do teu altar, que vieram aqui à frente atendendo ao convite que temos feito. Quero orar nesse instante, ó Deus, pela vida do João Vitor, que está aqui conosco esta noite. Oro pela sua mamãe, nossa irmã Cláudia, minha prima querida. Ó Deus, aonde ela estiver, que o Senhor possa alcançá-la, encher o seu coração de paz. Ó Deus, que tu possas a cada dia torná-la uma mãe ainda melhor do que ela tem sido até aqui. Eu oro nesse instante pela vida da Catherine, ó Deus, que também está aqui à frente, representando a vida da sua mamãe, a minha também prima Aline. Ó Deus, que tu possas continuar abençoando a Aline, aonde ela estiver, que o Senhor continue sendo, ó Deus, bondoso e misericordioso para com ela, dando ela sempre sabedoria para guiar todas as coisas dentro do seu lar. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da Aline agora. Senhor, eu oro pelo meu tio que está aqui, o tio Jaime, representando a sua esposa, a tia Zélia. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro agora pela tia Zélia, que está em viagem neste momento. Eu oro por ela, que a bênção do Senhor também recaia sobre ela, que, ó Deus, durante todos esses anos tem se dedicado à família, às suas filhas, ao esposo, aos netos, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da tia Zélia de uma maneira muito especial, enchendo-a de graça todos os dias da sua vida. Senhor, eu oro nesse instante pela vida da minha sogra, desta mulher também guerreira, que, ó Deus, tem sido uma grande mãe para os seus filhos, uma grande esposa, uma grande vó para os seus netos, uma grande sogra. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dela continuamente, dando ela, Senhor, sempre sabedoria para enfrentar os desafios que a vida de tempo em tempo lhe impõe. Senhor, em nome de Jesus, guarde ela, ajude-a em nome do Senhor. Ó Deus, eu oro pela minha esposa, pastora Josilene, que também tem sido uma mãe extraordinária, tem sido um referencial para as nossas filhas, tem sido uma grande mãe, uma grande esposa, uma grande adjutora, uma grande companheira. Que a bênção do Senhor esteja também sobre ela. Ó Deus, dando ela graça, sabedoria, Senhor, entendimento, conhecimento de tudo, Senhor, naquilo que o Senhor possa derramar sobre ela em termos de conhecimento, seja em qual área for. Que a bênção do Senhor também sobre ela se estenda de uma maneira muito especial. Senhor, nós oramos nesta noite e encerramos este culto orando por todas as mamães, por todas aquelas, ó Deus, que não tiveram, infelizmente, no seu lar, ó Deus, um exemplo de mãe, mas que lutando contra todas as probabilidades, ó Deus, de dar errado, deu certo, criou seus filhos com dignidade, criou a sua família com dignidade. Senhor, para essas mães, eu lhe peço uma bênção toda especial. Eu peço, Senhor, uma bênção especial pelas mães, ó Deus, que ainda não entenderam, Senhor, o verdadeiro significado de serem mães, que ainda não compreenderam a excelência de serem mães, ó Deus, de ter gerado no seu ventre frutos, ó Deus, na vida. Senhor, em nome de Jesus, que tu possas alcançar essas mulheres e derramar sobre elas também uma bênção tal, para que elas entendam o privilégio, Senhor, de ser o que elas são, mães. Meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor se estenda sobre todas elas. É a nossa oração que te fazemos a todas essas que têm nos acompanhado no Facebook, agora no culto ao vivo. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos todas elas, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o seu Filho. Amém e amém. Graças a Deus, amém.
Amém? Poder se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus. Nós glorificamos a Deus esta noite por mais este encontro, por mais esta reunião, por mais esta oportunidade, por mais esta comunhão, na certeza de que Deus entre nós se fez presente aqui mais uma vez, e que pessoas foram alcançadas, que vocês estão saindo daqui abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos receber a bênção apostólica que a Bíblia nos ensina nesta noite, em nome de Jesus. E eu desejo do fundo do meu coração que o grande e excelso amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, seu Filho, e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus reunido aqui esta noite. Que o povo de Deus abençoado diga amém. Amém. E de paz, o Senhor é convosco. Dê um abraço aí no seu vizinho de banco, diga a ele como foi bom tê-lo aqui esta noite. Aleluia. E lembrando que domingo que vem, querendo Deus, estaremos aqui novamente adorando e glorificando ao Senhor, o nosso Deus. Lembrando também que quarta-feira é oração. Se você quiser ir na nossa casa, como não tem aparecido casa, nós estamos orando na nossa própria casa. Se você quiser ir lá, ter alguns momentos de oração, de joelho na presença de Deus, esteja conosco ali, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor a todos abençoe muitíssimo.